Naquela noite, minha mãe me entregou uma conta de $1000 como se fosse o meu sobrenome. As luzes dos lustres pingavam ouro sobre a mesa imaculada. As taças cantavam um tilintar ensaiado, e as câmeras seguiam Ava, perfeita no seu vestido prateado, como se a beleza dela justificasse todo o resto. A Luna resolve, disse minha mãe, erguendo a taça com um sorriso que já conhecia o final da história. Por um segundo, até o garçom hesitou. Eu também. Abri a pasta de couro. Os números saltaram como uma sentença antiga. 1000. Não era só o preço do jantar. Era a taxa acumulada de anos de silêncio. O salão recuou num zumbido abafado. Eu ainda ouvia o piano, mas por baixo dele havia outra música, o compasso do meu próprio coração, acelerado, quase irritado por eu ter demorado tanto. Ava inclinou o rosto para a lente, pose perfeita, e por um instante eu me via em reflexo no brilho do copo. Não a filha rebelde nem a santa, só a contabilista dos caprichos alheios. O sorriso de minha mãe não tremia. O de meu pai nunca chegava aos olhos. E no meio, eu com as mãos firmes de quem cuidou de estranhos a noite toda e aprendeu a medir febres, não afeto. Vai em frente, querida. É o grande dia da sua irmã. A voz dela vinha macia, mas havia um recado de pedra por baixo. Eu deslizei a conta de volta para a mesa, como quem devolve uma herança que nunca pediu. Isto é família, acrescentou. Todos fazemos a nossa parte. Todos? Onde estavam os todos, quando o garçom procurou o rosto que sempre pagava? O garçom flutuou à margem da conversa, segurando a bandeja como quem segura o fôlego. Desejam contas separadas? Minha mãe nem olhou. Ela paga. A palavra cortou o ar com a nitidez de uma lâmina polida. Eu sorri de leve um sorriso que não pedia permissão e senti a sala contrair como um pulmão que esqueceu como respirar. Tantas vezes eu tinha escolhido a paz, confundindo-a com invisibilidade. Tantas vezes tinha engolido cada obrigada que não veio, cada emoji onde cabia uma frase inteira. Tantas vezes tinha chamado de amor aquilo que no fundo era apenas administração de danos. Naquela noite, porém, algo partiu, e não era frágil. Era uma tranca antiga, por dentro. Se a Ava é o seu orgulho, eu disse, sem elevar a voz, deixem o seu orgulho pagar hoje. O garfo de alguém caiu na ponta da mesa, um som pequeno que abriu rachaduras no verniz do momento. Minha mãe apertou o queixo, a máscara milimétrica desfazendo no canto. Não nos envergonhe, Luna. E eu, pela primeira vez, não pedi desculpa por existir em volume audível. Não estou a envergonhar ninguém. Só terminei o ensaio de uma peça onde eu nunca escolhi o papel. O silêncio não era vazio. Era denso, cheio das coisas que ninguém dizia. Ava pousou a taça, e o brilho do verniz nas unhas dela pareceu mais alto que qualquer desculpa que nunca veio. Eu coloquei dentro da pasta apenas o suficiente para o que era meu um copo, o serviço, e empurrei devagar até a mão da minha mãe. A mesa respirou, ofendida. Eu respirei, finalmente. Levantei-me. A cadeira arranhou o mármore como se assinasse a cena com um risco definitivo. Do lado de fora, o inverno lambia a pele com honestidade. Frio, direto, sem promessas falsas. Noah tocou minha mão. Tenha certeza. Eu olhei de volta para a sala, lustres parados, sorrisos suspensos, a coreografia de sempre interrompida a meio. Pela primeira vez, sim. Enquanto a porta se fechava, algo dentro de mim não quebrou, terminou. E esse fim tinha a forma exata de um começo, um espaço onde a minha voz cabia. A conta ficou lá dentro com quem a merecia. Aqui fora, o ar era simples, e o simples, naquele momento, era um luxo. O jantar não foi o começo. Foi só a vírgula depois de muitas frases engolidas. Em casa, o amor tinha manual de marca, sorriso para fotos, silêncio para conflitos, elogios direcionados como holofotes. Quando eu nasci, minha mãe me deu um papel discreto a responsável e bordou em dourado o da minha irmã, a estrela. Ava brilhava. Eu segurava o cabo da luz. Ela vai ser famosa, diziam as visitas, e minha mãe acenava como se tivessem adivinhado um segredo que ela própria escreveu. Depois viravam para mim.
E a Luna é tão madura. Parecia elogio. Era uma fronteira. Ava ganhava palmas por existir. Eu, tarefas por estar ali. A cada você entende, né? A cada é só por hoje, a cada ajuda a tua irmã, eu assinava contratos invisíveis com a própria infância. Lembro do dia em que aprendi a moeda verdadeira da nossa casa. Tinha 16 anos. O céu estava do tipo que ameaça chuva e depois muda de ideia. E Ava ligou chorando. O carro parara no meio da avenida, pneu estourado, roda torta. Corri até lá, com as mãos ainda sujas de linha. Eu havia acabado de costurar a bainha de um vestido antigo para transformá-lo em novo. Enquanto o mecânico calculava números que pareciam cresce R no papel, minha mãe chegou perfumada, impecável, e me olhou como quem aponta um extintor. A Luna resolve. Foi a primeira vez que paguei uma conta que não era minha, não por generosidade, por treinamento. Na volta, ninguém comentou o gesto. Comentaram a foto. Ava, aliviada, sorriso perfeito. Eu aparecia no reflexo da janela da oficina, borrada, como sempre. A casa ensinava versos disfarçados de afeto. Se ajudou, é boa. Se consertou, é amada. E eu aprendi rápido, como aprendem os que não querem dar trabalho. Aos sábados, ensaiei a coreografia da utilidade. Lavar copos, organizar agendas, calar incômodos. Ava fazia piruetas na sala, seda rodopiando sob a luz amarela. Meu pai filmava, concentrado, e eu segurava o cabo da extensão, de joelhos, para que o fio não tropeçasse nos pés dela. Ele dizia, obrigado sem olhar. Minha mãe dizia, orgulho sem me ver. Houve outras pequenas aulas. O presente que comprei com meu próprio dinheiro para o aniversário de casamento deles, recebido com um beijo distraído, mal desfeito do aplauso que ainda ecoava para Ava por ter cantado uma canção. Ou a noite do recital da escola. Minha mãe ajeitando o laço do cabelo dela com dedos de joalheira e me entregando uma caixa de grampos. Você entende, né, Luna? Você é a prática. Eu entendia. Entendia tanto que às vezes tinha a impressão de que pensamentos vinham com o manual de uso e eu já nascia com as páginas marcadas. Quando pedi para ir a um acampamento de ciências, minha mãe fez contas no ar, preocupada com custos e prioridades. Procura na biblioteca, deve ter algo de graça. Quando Ava quis balé, o cartão já estava em cima da mesa, brilhando. Meu pai respirou como quem evita uma briga que não vai acontecer. A omissão era a música ambiente da nossa sala. Não ensurdecia, mas moldava o corpo por dentro. Eu também aprendi a sorrir na hora certa, para a lente certa, para o silêncio certo. Aprendi a fazer caber minha fome em pratos menores e minhas vontades em calendários dos outros. E, no entanto, em algum lugar que ninguém via, talvez atrás da minha língua, talvez entre os ossos, crescia uma pergunta que eu não sabia verbalizar. Se o amor precisa ser pago, a quem ele pertence? E, se nunca vem o recibo do que fazem comigo, porque tudo o que faço por eles precisa ter comprovante. Ava nunca pediu que eu a salvasse, só nunca precisou perguntar 2 vezes. Eu a amava. Esse era o truque mais sofisticado do sistema. Chamar de amor o que era dependência de uma mão sempre estendida na mesma direção. A minha. O elogio da minha mãe era um termômetro que só media a febre de Ava. Para mim, sobrava água gelada útil para baixar a temperatura, inútil para curar. Aos poucos, fui crescendo para dentro. Na escola, tirava notas que cabiam em molduras, mas em casa não havia parede para elas. Decoravam a gaveta com outros papéis sem glamour. À noite, eu dormia com a sensação de que meu corpo era uma prateleira. Em cima, os troféus de Ava, nas gavetas, meus segredos, minhas contas, tudo bem, deixa que eu faço. Hoje, quando penso naquele período, não sinto raiva da menina que eu fui. Sinto ternura e um certo luto por todas as vezes que ela confundiu obediência com amor. A lealdade com que eu protegi a paz alheia foi a mesma com que me esqueci. E se uma criança aprende que existe filha que brilha e filha que resolve, ela cresce crendo que para merecer lugar à mesa
precisa trazer a fatura paga. Foi por isso que anos depois, no jantar dos $1000, o meu não nasceu de coragem repentina. Ele só subiu à superfície. A semente estava plantada desde aquele pneu estourado, desde cada saldo que eu zerei para equilibrar o espetáculo. O jantar foi a colheita. E quando a infância termina, a casa muda de endereço, mas repete o mobiliário. Na vida adulta, eu continuaria a segurar cabos, a pagar o que não comi, a chamar de paz o que me apagava até o dia em que a rotina apresentou a conta com juros. A casa mudou de CEP, mas o roteiro veio junto nas caixas. Eu tinha uma cama pequena num apartamento que cheirava a desinfetante e ramen, um uniforme de enfermeira que aprendia o peso do mundo nos ombros, e um telemóvel que sabia tocar quando as contas de outras pessoas venciam. De dia, plantão, de noite, mais plantão. Entre um e outro, uma transferência. É rapidinho, Lu, só até cair o trabalho. Tu entendes, não é? És tão responsável. A palavra responsável era a fita com que embrulhavam cada pedido. No hospital, eu era a que segurava mãos tremendo, a que media febres e dizia: vai passar, com uma firmeza que eu própria invejava. Ali, o obrigada vinha inteiro, pesado, com olhos fundos e lágrimas honestas. Em casa, ou no que restou de casa, o agradecimento virava um coração vermelho, um emoji sorridente, um "tu és um anjo" jogado como troco. Eu aprendi a diferença entre gratidão e recibo. Uma fica, o outro cobra presença. Lembro de uma noite em particular. Eu tinha acabado de sair do turno das 3 da manhã. As luzes frias da copa do hospital ainda coladas nos meus olhos. Sentei-me com uma sopa morna e olhei o telemóvel. Uma foto de Ava num rooftop, vestido novo, cidade ao fundo, legenda com estrela. 3 mensagens acima. A prova de transferência que eu tinha feito naquela tarde para ajudar com a renda até ela fechar uma campanha. A sopa azedou no meio do caminho do estômago. O amor, pensei, não devia vir com notificações. O vous travers. Eu mandava uma foto em frente ao quadro de avisos. Turno dobrado hoje, mas a dona Estela sorriu e a minha mãe respondia com um coração. Às vezes nem isso. Depois, no feed, o hino habitual à filha de ouro. Orgulho da nossa estrela por nunca desistir dos seus sonhos. Era como se o meu cansaço fosse um ruído incômodo nos bastidores do espetáculo. Eu existia entre cortinas, elas, sob o refletor. Quando os boletos faziam fila, eu abria a carteira sem drama. A prática aprende a não fazer perguntas. Mas a conta não era só em dinheiro. Era em horas de sono que eu negociava com o despertador, em aniversários a que eu não fui, em domingos que eu coloquei numa caixa e etiquetei depois. E depois nunca chegava. A responsabilidade não tem fim de semana. Noah tentava puxar-me para a superfície. Fica, só hoje, ele dizia, com filmes escolhidos e uma pizza que jurava não precisar do meu aval. Eu ficava 1h30. Depois vinha uma mensagem, uma urgência coreografada, e eu ia. Ele beijava minha testa como quem cobre alguém que insiste em dormir no sofá. Não és a tesoureira do mundo, sussurrava. Eu sorria sem graça. Seria tão simples se fosse só dinheiro. A cada favor feito eu dizia a mim mesma: isto mantém a paz. Paz com juros é outra coisa. Chama-se medo de decepcionar. E eu o conhecia pelo nome. O medo não grita. Sussurra só desta vez, até que desta vez vire hábito. Eu habituara-me à versão de mim que resolve. Apaga incêndios, limpa vestígios. Uma parte de mim sentia orgulho. A outra, cansaço antigo, aquele que a gente não dorme, herda. Eu também comecei a colecionar pequenas traições de calendário. Convites que chegavam tarde, mensagens que pediam e não perguntavam, fotos em família onde eu aparecia no fundo, desfocada, segurando um casaco, uma bolsa, o telemóvel de alguém. Ser a pessoa que segura é uma profissão sem diploma. Ninguém agradece, mas todos contam. Havia, contudo, os intervalos. Neles, eu ouvia um som específico, o silêncio depois que o elevador fecha, e antes do corredor do hospital começar. Nesse vão, a pergunta voltava. E eu?
Não a pergunta de quem quer palmas, a de quem quer lugar. Eu respondia com listas supermercado, remédios, transferências, turnos. Era mais fácil organizar tarefas do que organizar a própria falta. Até que, certa tarde, sentei-me na varanda minúscula do meu apartamento, uma caneca de chá na mão e um vaso de alecrim recém-plantado do outro lado. O alecrim é teimoso, cresce em pouca terra e cheira a casa de verdade. Paz que cabe num vaso, pensei, rindo sozinha. O telemóvel vibrou. Jantar da Ava, sala privada, traje formal. Vai ser lindo. Eu sabia o que lindo queria dizer. Sabia o preço do adjetivo. Naquela semana, quase como um ensaio, vieram todos os pedidos de sempre. Um adiantamento aqui, um salva-me ali, uma lembrança de que tu és quem entende. Eu entendi, sim, que a rotina tinha virado máquina, e eu era a correia que nunca partia. E foi nesse entendimento, simples e difícil, que um cansaço novo que não aceita anestesia acendeu a luz do quadro. E quando uma máquina gira depressa demais, basta um dente fora do lugar para tudo chiar. O meu dente foi um envelope. Sala privada, traje formal, parabéns à estrela. O que veio a seguir não foi um capricho, foi o estalo de quem finalmente escuta o próprio ruído. O envelope dizia: sala privada, traje formal, mas o que ninguém escreveu foi o subtexto: traz a tua carteira e deixa a tua voz do lado de fora. Quando entrei, os lustres derramavam luz como champanhe, e cada riso parecia ter sido ensaiado na véspera. A Ava era um cometa prateado. Onde ela passava, as câmeras obedeciam, minha mãe flutuava atrás, segura como quem desfila um troféu. O piano fazia um caminho de seda até a mesa. Eu, um de sal. Vieram os brindes. À coragem da Ava, ao talento, aos sonhos que se pagam com fé. Eu ouvi: pagam, e alguma coisa em mim riu sem som. O garçom encheu minha taça com a delicadeza de quem teme acordar um animal preso. Eu agradeci com a cabeça. Minha mãe não olhou. Meu pai ajeitou o guardanapo no colo como quem arruma uma desculpa. Quando a sobremesa chegou flores de açúcar, ouro comestível, um exagero bonito, o garçom trouxe a pasta de couro, pousou ao meu lado com um senhorita que soou como senha. O mundo encolheu até caber naquele retângulo escuro. Abri. Um número redondo, quase elegante. 1000. O preço do meu lugar à mesa. Vá em frente, querida, disse minha mãe, sem olhar a conta, apenas a mim. É o grande dia da tua irmã. A frase caiu na porcelana e não quebrou. Doeu inteira. Eu olhei em volta. As conversas sobrecarregaram o ar, mas ninguém me devolveu o olhar. O amor condicionado tem essa regra. Quando chega a fatura, todo mundo encontra uma paisagem para admirar. Noah encostou o joelho no meu, discreto, como quem ancora um barco em mar mexido. Tens de querer ficar, sussurrou. Eu respirei. E pela primeira vez, o ar veio com cheiro de metal. Lembrei-me do pneu estourado, da oficina, do meu rosto borrado no vidro. Lembrei-me das transferências rapidinhas, das fotos nos telhados, do emoji onde cabia um abraço. Lembrei-me de mim, de uma vez só. Contas separadas? O garçom perguntou, como quem oferece uma saída de incêndio. Minha mãe ergueu a mão. O anel piscou. Não, ela paga. O ela me atravessou como um prego fino. Eu sorri, não o sorriso que pedia perdão. O outro, raríssimo, que sabe o próprio preço. Coloquei notas suficientes para o meu copo e o serviço. Empurrei a pasta de volta com a lentidão que os rituais merecem. Se a Ava é o teu orgulho, falei a voz limpa, deixa o teu orgulho pagar hoje. O garfo de alguém caiu no extremo da mesa. Um som mínimo, uma rachadura perfeita. Ava, por um instante, perdeu o brilho profissional do sorriso. Havia pele atrás do verniz. Minha mãe inclinou-se para a frente, os olhos num ponto entre a minha testa e a minha infância. Não nos envergonhes. A frase era velha. Eu já a ouvira em banheiros de igreja, em corredores de escola, no banco de trás do carro. Sempre funcionou.
Hoje não. Não estou a envergonhar ninguém, respondi. Estou a terminar o teatro. O piano hesitou. O garçom ficou parado, pedindo permissão com os olhos para existir. Meu pai abriu a boca e depois a fechou, como se tivesse sido surpreendido por uma palavra que não ensaiou. Eu senti o coração na garganta, mas não como aviso, como aplauso. A sala inteira se contraiu. Os lustres perderam um pouco de luz, ou foram os meus olhos que aprenderam, de repente, a enxergar no escuro. A dignidade tem o peso específico da pedra. Quando enfim a erguemos, os braços tremem, mas o corpo entende. Isto é família, insistiu minha mãe. Todos fazemos a nossa parte. Eu olhei para o todos que nunca pagou. Eu já fiz a minha, disse. Hoje fico com a minha parte. Coloquei a guardanapo sobre o prato, uma bandeira pequena e branca, mas minha. A cadeira arranhou o mármore um risco que assinava a cena. Levantei-me. Ava murmurou um Luna que soou como pedido e, ao mesmo tempo, costume. Eu quis dizer que a amava e que era por isso que não. Quis dizer que amor sem respeito é dívida eterna. Acabei por dizer apenas: chega. Caminhei até a porta com a sensação precisa de atravessar um corredor estreito, o da casa velha, onde eu diminuía os ombros para não tocar nas paredes. No puxador, a mão tremeu não de medo, de desuso. Do lado de fora, o frio limpou meus pensamentos como água gelada num rosto cansado. Noah alcançou-me. Se fores embora, não voltas igual, avisou, terno. É a ideia, respondi. Antes de a porta fechar, olhei para trás. O garçom, parado, fez um gesto mínimo, quase invisível, um aceno de cabeça que não constava no protocolo. Eu devolvi com outro. Havia cumplicidade entre quem aprende a servir e quem decide parar de servir-se por último. O clique da porta foi um ponto final desenhado à régua. Lá fora, o ar não tinha perfume, mas tinha verdade. A conta ficou no calor controlado da sala privada. A minha voz não. Ela saiu comigo, um pouco rouca, mas inteira. E era com ela que eu teria de negociar a partir dali. Não mais com faturas, nem com silêncios. Só que ninguém sai de um lugar desses sem eco. O silêncio que eu quebrei naquela mesa voltou no dia seguinte em mensagens, telefonemas, culpas herdadas, e foi aí que aprendi que dizer basta é só o primeiro passo. O segundo é aprender a ficar. Na manhã seguinte, o telemóvel acordou antes de mim. Primeiro chamadas perdidas, depois mensagens em avalanche. Tu envergonhaste a família. Precisamos conversar. Como pudeste, Luna? As palavras vinham em maiúsculas, como se gritassem pela tela. Eu li cada uma, não para me punir, mas para saber o formato exato do eco que eu mesma tinha provocado. O silêncio que eu quebrei à mesa voltou em sirenes, e ainda assim havia um espaço entre cada notificação onde cabia uma respiração inteira. Eu ocupei esse espaço, sentei-me na cozinha, o café amornando, e esperei o velho reflexo. Pedir desculpa por ter existido alto demais. Ele não veio. Em vez disso, veio uma lucidez quase tímida. Eu não tinha quebrado a família. Eu tinha quebrado um hábito. Há hábitos que choram quando morrem. À tarde, meu pai apareceu à minha porta com as mãos dentro do casaco, como quem carrega frio nos bolsos. Entrou sem saber onde pousar os olhos. Tu podias ter falado comigo antes, disse baixo. O tom não era acusação, era costume. Eu tentei, respondi, muitas vezes, mas sempre foi mais cômodo para todos quando eu falava baixo. Ele olhou a caneca entre as mãos, como se ela pudesse sugerir uma frase melhor. A tua mãe. Ela só quer o melhor. Sorri de canto. Para quem? A pergunta ficou entre nós dois, fumegando como o café. Depois, ele disse algo que eu não esperava. Desculpa. Eu devia ter tentado parar antes. Foi um perdão que não apagou nada, mas acendeu um interruptor à luz pequena do reconhecimento. Às vezes basta. Ava veio alguns dias depois, de óculos escuros num dia sem sol. Posso? Sentou-se e tirou os óculos, deixando cair um cansaço que não cabia nas fotos. Eu não sabia que doía em ti desse jeito. Apertei a borda da caneca. É que nunca te pediram para saber. Ela brincou com a pulseira, o metal fazendo um som miúdo.
A mãe está furiosa. Diz que estraguei a noite por tua causa. Eu respirei antes de dizer. Não estraguei nada. Eu terminei uma tradição. Ava mordeu o lábio. Eu nunca pedi para tu pagares. Balancei a cabeça. Eu sei. Mas tu também nunca pediste para que parassem de me pedir. O silêncio que se seguiu não foi hostil. Foi um campo vazio, onde algo novo podia brotar, mas só se cada uma cuidasse do seu lado. No hospital, a rotina seguia. Mãos para segurar, febres para baixar, histórias que não me pertenciam, mas que eu atravessava com cuidado. Ali, a gratidão vinha limpa. Lavei o rosto no banheiro do turno e me vi no espelho com uma estranheza boa, como se a foto estivesse finalmente focada em mim. Na volta para casa, passei na floricultura e comprei um vaso maior para o alecrim. Crescer dá trabalho, disse em voz alta, rindo sozinha, enquanto transferia a planta, terra nos dedos, unhas cheirando a verde. Havia paz ali, não a que silencia, a que respira. Comecei terapia. A sala tinha uma janela grande e um relógio que não apressava ninguém. O que é que tu queres agora? Ela perguntou na primeira sessão. A palavra agora abriu um chão novo. Paz, respondi. Daquelas que não pede licença. A terapeuta sorriu de um jeito que não era aplauso nem julgamento. Então vamos descobrir como é que ela soa na tua voz. Aprendi a chamar de limite o que antes eu batizava de culpa. Aprendi que dizer não, quando tudo em mim foi treinado para dizer sim, é um músculo dói no começo, fortalece depois. Nos intervalos, eu ajeitava a casa. Não por estética, por respeito. Emoldurei o meu diploma de enfermagem e pendurei na parede da sala. O vidro refletiu a luz da tarde, e por um segundo eu me vi como deveria ter me visto há anos. Não a que resolve, a que existe. Cozinhei o meu próprio jantar, sentei-me à mesa pequena e decorei o prato com ramos de alecrim, como se cada refeição fosse um acordo de paz assinado comigo. As mensagens continuavam, mas mudaram de timbre. Menos acusações, mais tentativas de reescrever a noite como mal entendido. Eu não discuti a versão deles. Fiquei com a minha. Se quiserem falar sem ferir, eu estou aqui, respondi a uma delas. Alguns dias não veio resposta. Em outros veio a velha dança elogios com anzol. Eu não mordi. Noah observava tudo com a paciência de quem sabe esperar sem desaparecer. Hoje ninguém pediu nada? Provocou, gentil. Pediram. Eu disse que hoje eu também precisava de mim. Ele encostou a cabeça na minha, a respiração dele fazendo um pouso suave no meu ombro. É assim que começa. Ah, Ismaidon. Ava mandou um postal de um trabalho fora da cidade, uma ponte, um céu pálido, 2 palavras no verso, eu tentei. Sorri por ela e por mim. Tentar também é uma forma de amor, quando a direção é a certa. Algumas semanas depois, o correio trouxe um envelope sem brilho. Era da minha mãe. Dentro, um bilhete curto. Jantar, se estiveres disposta. Por minha conta. Eu não senti o sabor doce da vingança, nem a vontade de aplaudir. Senti algo mais difícil e mais simples. Escolha. Não respondi naquele dia. Coloquei o bilhete no frigorífico, ao lado de uma foto minha e de Noah no mercado Sacolas. Riso, nada de tapete vermelho. O recado estava dado. Respeito é o preço de entrada. E eu finalmente sabia quanto custava o meu. Porque no fim, toda a história volta ao mesmo lugar, a mesa. A diferença é quem convida, quem paga e, principalmente, quem fica. E é por isso que, quando a conta certa finalmente encontrou o dono certo, eu entendi o valor da minha paz. O bilhete da minha mãe ficou semanas no frigorífico, preso por um ímã em forma de coração que ela mesma me dera há anos um presente qualquer de Natal, comprado em série, mas que agora parecia uma metáfora. Amor magnético, que atrai e fere ao mesmo tempo. O papel amarelava devagar, como se o tempo testasse se o perdão é questão de prazo. Cantar, se estiveres disposta. Por minha conta. I'm something that a guys. 3 linhas. Nenhuma desculpa, nenhum afeto explícito. Só uma tentativa tímida, mas inédita.
Durante dias, passei os olhos por aquelas palavras sem tocá-las, como quem observa uma ferida cicatrizando, curiosa para ver se dói, mas com medo de testar. Uma noite, sentei-me diante do bilhete com o alecrim ao lado crescido, resistente, cheiroso. A paz precisa de espaço, pensei, e aceitei o convite. Não por ela, por mim. O restaurante era o mesmo. As luzes ainda douradas, o piano ainda domesticado, mas o meu passo, diferente. Eu entrei sem precisar medir o volume da minha presença. Desta vez, quem chegou primeiro fui eu, e a conta já não era minha. Minha mãe estava lá, impecável, mas havia rachaduras pequenas onde antes só existia verniz. Quando me viu, não sorriu de performance, só respirou fundo. "O teu lugar está aqui", disse, apontando a cadeira. Respondi com um simples "obrigada", sem ironia. Sentei-me. O garçom trouxe o vinho, e o som do líquido caindo no copo pareceu mais alto do que o piano. Entre nós o silêncio. Não o antigo, o que sufocava, um novo, curioso, com cheiro de território neutro. Ela tentou começar. Aquela noite. "Eu lembro", interrompi com suavidade. "Eu também", disse ela, e pela primeira vez não havia defesa na voz, só fadiga. Eu não devia ter feito aquilo. A frase saiu trêmula, como quem devolve um peso. E Usai responde. E eu não devia ter permitido tanto por tanto tempo. O garçom colocou o prato sobre a mesa e o vapor subiu entre nós como um acordo sem assinatura. Falamos pouco. Às vezes não é preciso desmontar o passado, basta deixá-lo ficar onde aconteceu. Quando a conta chegou, o garçom olhou para ela, esperando o gesto habitual. Mas desta vez, a mão que se moveu não foi a minha. "Por minha conta", disse minha mãe. E o tom era simples, nem autoritário, nem teatral. Aquele "minha" soou como uma palavra nova no dicionário da nossa família. Na saída, ela tocou meu braço hesitante. "Tu mudaste." Sorri. É o que acontece quando a gente começa a gostar da própria voz. Ela quis responder, mas não encontrou frase pronta. E talvez isso fosse o mais próximo de sinceridade que já tivemos. Do lado de fora, o ar frio tinha o mesmo gosto da primeira noite, mas agora sem o peso. Noah esperava no carro. "Como foi?" "Estranho, mas leve", respondi. "Pagaram?" "Pagaram. Finalmente." Ele riu. "E tu?" Eu ganhei o troco em paz. Em casa, retirei o bilhete do frigorífico e o dobrei com cuidado. Não como lembrança, como documento de encerramento. Coloquei-o numa caixa junto com outras provas do que aprendi. A conta do jantar, uma foto do alecrim, o postal da Ava. 3 fragmentos de uma história que custou caro, mas valeu cada centavo. Fui até a varanda. A cidade dormia devagar, e o vento fazia o alecrim dançar como se me aplaudisse. Peguei um ramo e friccionei entre os dedos. O cheiro era o mesmo de quando comecei, só que agora eu sabia que era meu. A paz, afinal, não é o contrário do ruído. É o som daquilo que fica depois que o ruído parte. E se algum dia me perguntarem quanto custou esse silêncio, responderei sem hesitar. Custou tudo o que eu deixei de ser para agradar, e cada centavo valeu a devolução. Se um dia te ensinaram que amor é sinônimo de sacrifício, lembra. Respeito é o preço mínimo, não o luxo. E paz. Paz não se herda, conquista-se. Se esta história falou contigo, conta-me nos comentários. Já pagaste uma conta que não era tua? Compartilha, talvez alguém precise ouvir que dizer basta também é uma forma de amar.